Escolher te prende ou te liberta? As escolhas te limitam ou te transformam, te elevam? Quando a gente fala sobre te prender, está ligado com limitar, pesar, aprisionar. A gente vai ver que, pelo contrário, a escolha está ligada a libertar, transformar, crescer, o futuro que você está construindo. Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A gente está no projeto Likutei Sichot. Esse é o volume 28 dos livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa Parashá Sirá está ligado com o dia 12 de Sivan, Parashat Nassó. 12 de Sivan é o último dia depois de Shavuot, que são considerados dias de Tashlumim, de complemento, que ainda podem ser oferecidos os korbanot no Beit HaMikdash. Então, a pergunta muito interessante é escolher. Te prende ou te liberta? Quando você toma uma decisão que é escolher, isso é uma limitação, é um comprometimento que pesa, ou é uma liberdade que amplia, que abre novos horizontes? O Admor Azaken, primeiro Rebbe de Chabad, no Sidur, ele dá um psak, dá uma decisão que não se fala Tahanun desde o Rosh Chodesh Sivan, mesmo antes de começar Sivan, começar Shavuot, que é o dia 6 de Sivan, não se fala Tahanun, que está ligado com quando você tem uma alegria muito grande, você não fala essas súplicas e as confissões, e até o dia 12 de Sivan, inclusive, que são justamente 6 dias depois da festa de Shavuot. Quer dizer, 5 dias depois de Shavuot, que Shavuot são 2 dias. Pois esse dia 12 de Sivan, até o dia 12 de Sivan, tem Tashlumin, que são todos os 7 dias do Hag. Isso está baseado na Gemara, em Hagigah, na página 17, Aleph. Né? Fala o Rabi Elazar, fala o Rabi Oshaya, da onde que em Atzeret, que como é chamado Hag Shavuot, tem os Tashlumin, né, em todos os 7 dias, porque está escrito na Parashat Emob, Hag HaMatzot, Hag HaShavuot, Hag HaSukkot, e a gente, então, como está aqui Shavuot junto com Sukkot e com Hag HaMatzot, que é Pesach, assim como em Pesach e Sukkot tem 7 dias, né, Shavuot também, então, tem os Tashlumin 7 dias. Para entender, em Sukkot e Pesach, os dias de Tashlumin, né, de complemento, são nos dias em que ainda são dias de festa, como os dias de Hol HaMoed, que, né, entre os primeiros dias de Pesach e os últimos dias, entre o primeiro dia de Sukkot e o último dia. Então, ainda é Sukkot todo esse tempo, ainda é Pesach esse tempo todo. E em alguns detalhes, mesmo Hol HaMoed, com os dias intermediários da festa, são Yamim Tovim, são dias de festa. Mas em Shavuot, os Tashlumin, esses dias depois de Shavuot, durante os 5 dias depois, né, são dias de Hol Gamur, dias que se trabalha, que se anda de carro, elevador, se viaja, acende fósforo, tudo à vontade, sem ser mais um dia de festa. Para Pesach e Sukkot, os Tashlumin têm discussão se são complementos do primeiro dia ou se são complementos entre os dias intermediários. Se o dia primeiro da festa, né, é o principal, então quem não tem obrigação de oferecer o korban naquele primeiro dia, ou porque ainda não é bar mitzvah, ou porque estava impuro alguma questão, então não vai ter também nos outros dias, porque não tinha obrigação no primeiro dia. Então, se o complemento é em relação ao primeiro dia, o status do primeiro dia não era apropriado, não tinha obrigação, então tem depois também. Mas Shavuot não tem isso, pois, sendo dias de semana completamente, não tem como se complementar um do outro. Porque um dia não era festa, então outro dia também não tem como ser festa. Só se for
ligado ao primeiro dia, que é Shavuot. Então, assim como tem nenhuma obrigação nos 5 dias que não é Shavuot, não tem por que fazer complemento do quê? Então, como derivar Shavuot dos outros Hagim, das outras festas, se não são comparáveis nesse campo, por exemplo, né, que não são complementares entre si os dias que não são o primeiro dia do Hag. Shavuot, por ser só um dia, implica que os dias de Tashlumin, os dias que são depois, são em dias de Hol, obrigatoriamente. Né? Quando fala que os Tashlumin, né, os dias complementares, né, que completam, né, de Shalem, são nos 7 dias, gera uma questão. Como pode o primeiro dia ser considerado complementar se é o próprio dia do Korban? Como é que você vai falar que são 7 dias, sendo que um dos 7 dias é o dia do Hag, né? Que é o próprio dia do Korban? Geralmente, o complemento é de algo que faltou. Você não conseguiu, então você vai completa fazendo. E é bediavad, é after the fact, é a posteriori, já que você não conseguiu fazer, então você faz um complemento. Então não é o principal, não é o ideal. Assim como Pesach Sheni, por exemplo. O Moed, o tempo próprio, é dia 14 de Nissan. Mas se perdeu, pode e deve fazer no dia 14 de Iyar, que é um mês depois. Mas nos Hagim, nas festas, é diferente. Desde o começo foram estabelecidos igualmente esses 7 dias como dias complementares que podem ser oferecidos, os korbanot, por exemplo. Mas se a pessoa conseguir oferecer no primeiro dia, não deve voltar a oferecer depois, porque já se cumpriu o mandamento, a mitzvah. Por exemplo, em Sefania, o profeta Sefania, no capítulo 3, fala no Gei Mimoed Asafti, que a pessoa que faz depois, que já fez antes, é desprezado, é uma falha da pessoa. Quando a pessoa não fez, né, quando ela oferece no outro dia, é considerado o Korban Bismanó mesmo assim. Também é considerado como se tivesse feito no dia certo. A prova disso é a Olá Reia, que é o sacrifício de Olá, que era todo para o Mizbeia, tudo para Hashem, e é o Olá, o sacrifício que definia cada um dos Hagim, né? Que é de estar presente no Beit HaMikdash, no Pesach e no Sukkot, se oferecia um Olá Reia, que é o Korban todo para Hashem. O Beit Shammai considera proibido oferecer esse Olá Reia no Yom Tov, no dia de Pesach, no dia de Sukkot, pois não é para a pessoa comer, porque vai tudo para Hashem. Então é oferecido só na saída do primeiro dia do Hag. Então, em princípio, tem uma contradição, pois a Torá obriga a pessoa a oferecer esse Korban Reia no dia de Pesach, no dia de Sukkot, ou no dia de Shavuot, mas ele só pode ser oferecido no dia seguinte, de Tashlumin, porque é todo para Hashem, ele não pode ser comido. E no Yom Tov tem a possibilidade de oferecer só se for consumido, né? Se a pessoa for comer, se é o Or Nefesh que a pessoa precisa para comer. O Admor Zaken, no seu Shulchan Aruch, no seu livro de Código de Leis, traz que o Beit Hillel e muitos de Israel se comportaram como Beit Shammai, só oferecendo no dia seguinte. Então, já desde o começo, o Korban de Shavuot só foi oferecido depois de Shavuot, nos Tashlumin. Quer dizer que em Shavuot o sacrifício de Olot Areia, né, o sacrifício do Korban, todo para Hashem de Shavuot, foi feito num dia comum, que não é em Shavuot, depois de ter passado o Hag, a santidade do Hag. Então, esse passou a ser Melet Hila, já desde o começo, o seu tempo indicado. Quase concluindo, o assunto de Tashlumin Kol Shivá, de ter um complemento em todos os 7 dias, quer dizer que todos os 7 dias são o tempo do Korban, são o tempo ideal para o Gavra, para a pessoa. Ele tem a obrigação de oferecer em qualquer um dos 7 dias. Então permite que aqueles que não foram ágeis em oferecer logo no primeiro dia, que o façam depois. Então todos os 7 dias são próprios. Só que o primeiro dia, quem é ágil vai oferecer logo desde o começo e desde amanhã cedo.
Então é considerado sim um complemento mesmo no primeiro dia, porque aquele que é ágil vai oferecer de manhã cedo. Aí vai ter todo o resto do dia, do primeiro dia, como complemento, por não ter sido tão ágil de oferecer cedo de manhã. Então o primeiro dia inteiro é considerado complementar. Então Shavuot, realmente, todos os 7 dias são considerados Tashlumin complementares. No Matan Torah, na entrega da Torá em Shavuot, teve a escolha de Am Yisrael. Aqui que é o ponto que eu estou falando, que a escolha é a transformação, é o que vai te elevar, é o que vai, quando você toma uma decisão e você escolhe o certo, e você escolhe porque você tem essa vontade, e isso que Hashem quer de você, você está se libertando, se transformando. E é a escolha que Hashem teve na gente, escolheu a gente em Matan Torah. Tanto é que no Sidur da Admor Zaken, nas brachot do Kriyat Shema, antes de falar o Kriyat Shema, a gente fala o Vanu Varad Mikol Vashon, que você nos escolheu de todos os outros povos e línguas. A gente deve pensar em Matan Torah, porque a escolha de verdade de Hashem na gente foi na entrega da Torá. Ora, mesmo antes de Matan Torah, a gente já era especial, já era diferente, como está escrito na saída do Egito, Beni Bechor Israel. Hashem fala que nós somos o filho primogênito na saída do Egito. O que quer dizer isso? A escolha de verdade é quando é uma livre escolha, né? Não é só como múltipla escolha, né? Nas provas. É o livre-arbítrio, totalmente livre. Só pela vontade, sem causa, sem uma explicação, sem uma motivação, sem ser racional. Então não está ligada com as qualidades do escolhido. Porque se tem qualidades, se tem vantagens, se tem por que escolher, então não é livre, não é totalmente por vontade. É por ter algum bias, algum viés, alguma preferência, alguma tendência. No Matan Torah, não fomos escolhidos por nossas qualidades. E nós também escolhemos Hashem, sem entender. Não foi porque é Hashem. A gente escolheu e depois ia entender. Por isso que tem em Varim, Parashat Nitzavim, Achaim ve'amavet, a vida e a morte eu dei na tua frente, você deve escolher Achaim, escolher a vida. Não porque é óbvio que a vida é melhor que a morte, mas porque essa é a decisão, é uma livre escolha. Concluindo, quando a gente recebeu a Torá, e a gente ouviu os Aserta de Brot, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, as 10 expressões de Hashem, as 10 falas de Hashem, nossa alma inspirou para cada fala e fala. Mesmo quando a gente ouviu honrar o Pai, é óbvio que Anochi Hashem Elokecha, que Hashem é nosso Deus, a gente se inspirou e a alma inspirou. Mas mesmo quando fala sobre o Shabat, ou quando fala não roubarás, a gente, porque cada uma e uma foi uma escolha que veio da essência. E aí teve essa vontade de se ligar com Hashem. Por isso, em cada festa, a gente se vai especial. Em Pessas, como Matzah, se fala a saída do Egito, se conta sobre a saída do Egito. Em Sukkot, a gente sacode os Dalet Menim, a gente come na Sukkah. Em Shavuot não tem. Não tem uma específica, é geral. É a essência, é a livre escolha. É o nível de Yehidá, de unicidade da alma. Por isso é chamado Atzeret, não tem um nome especial. Atzeret na Torá, Atzeret é só parar. Parar de fazer melachot, parar de fazer outras coisas, parar de fazer trabalho. Em Shavuot não tem detalhes, não tem essas mitzvot, não tem, é só a essência. É a escolha que te liberta, é a escolha que te transforma, que te faz crescer. Por isso os korbanot do Hagim estão ligados com os dias do Hag, né, que são em Yom Tov. Mesmo em Hol HaMoed, que está ligado com Sukkot e Pesach. Shavuot está ligado, a Shavuot é só um dia, não são 7 dias. Né? E pega também, os Tashlumin pega também os dias mundanos, os dias normais, os dias de semana. Está ligado com o nível de Yehidá. É Errad, o nível de Errad, Hashem Errad, é um dia só, Errad, é acima das divisões, acima de partes, é um só, único. E é sem limites. É uma escolha livre, não tem o rol, não tem um dia comum. Tudo fica integrado pela Torá, pela escolha do nosso povo e para a gente ter escolhido Hashem. Que a gente esteja agora já com Mashiach, now.